somente diga aos seus se você é pecador ou não. Eu não sou pecador. Basta, basta, basta. Veja, eu vou mostrar com os pelos na mão que o gato é preto. E esse é o gato preto. E eu tô com os pelos dele na mão. Meu querido irmão, irmãos, vejam. Quem é o mentiroso aqui? 1 de João, capítulo 1, versículo... Quem é o mentiroso? Vejam vocês, façam a comparação. O que diz a Bíblia com o que diz esse falso profeta. Diz a Bíblia, 1 de João 1:8 em diante. Vamos ver. Dissermos que não temos pecados, o que exatamente disse esse falso profeta? Esse charlatão disse que não tem pecado. Se dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos. As pessoas não enganam, só unicamente a ele. Esse entre parênteses evangelista. E a verdade não está nele. Está comprovado. Aqui nós estamos mostrando quem é o mentiroso e quem é que está com a verdade. Com prova nas mãos. E a verdade não está com ele. Ele é um mentiroso. Agora vocês vão ver o que diz um mentiroso como ele. Porque ele disse que não tem pecado. Ele é um mentiroso. E o que diz a Bíblia sobre o mentiroso? João 8:44. Não estou nem aí se ele está me ouvindo ou não. O que importa é que vocês vejam o quanto esse homem é um farsante. Vejam como ele é mentiroso. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Não, deixa. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. E a verdade não está nele. Agora o que diz João 8:44. Aos mentirosos que a verdade não está nele. Vocês têm por pai o diabo. Quem é esse? E querem fazer a vontade e desejo de seu pai. Ele tem sido um assassino desde o princípio, porque a verdade não está nele. E porque a verdade não está nele. Ele não permaneceu na verdade. Ele era católico, agora ele saiu. Tudo que ele diz é mentira. E tudo que ocorre ou diz é mentira. Tudo que esse evangelista diz é mentira. E pai de toda mentira. Diabo é o pai de toda mentira. Especialmente desse irmão que disse publicamente que não tem pecado. Então ele é um mentiroso. Então, vocês podem ver na Bíblia que o diabo é pai de toda mentira. E Satanás inspirou ele a dizer publicamente que ele não tem pecado. Com provas nas mãos. Ele disse claramente que ele não tem pecado. E a Bíblia está dizendo que um mentiroso como ele... Veja o que diz Apocalipse 20, verso 10. Diz, não só esses que falam que não tem pecado. Não só os que cometem adultério, escândalo, como ele dizia que os padres cometiam erros. Veja, como esse ângelo regalado é um mentiroso. Veja, olha o que diz a Bíblia, preste atenção. Então o diabo é o sedutor e foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo, o inferno. E sofre desde então, e onde já estava a besta e o falso profeta. Aonde vai o falso profeta como esse regalado? Ao lago de enxofre. Agora vocês vão ver 21:8 de Apocalipse. 21:8. Para os covardes,
para os sem fé, para os corruptos. Ele falou que os católicos são os corrompidos, os assassinos, os impuros. Sim, eu, cura touro. Os feiticeiros, os idólatras. E uma palavra, todos os falsos. Seu lugar e sua parte é no lago de fogo que arde. Os falsos, seu lugar é no lago que arde. Apocalipse 22:15, vamos ver. Quer me calar, quer me calar. Você está acostumado a fazer com os outros. Não, vai me tapar minha boca não. 22:15. Fora os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Opa, ai. Outra vez. Veja, ele diz os feiticeiros, os bêbados, os assassinos. Porém, esse homem disse que não tem pecado. Repito, não tem pecado. Não tenho pecado. Aí está. Outra vez o que diz a Bíblia. E todos os que amam e praticam a mentira. Nesse encontro só tem uma finalidade: tirar a máscara dos mentirosos de Satanás, que andam enganando as pessoas com o título de evangelista, apóstolo, pastor. Agora a máscara caiu. Vejam, esse mentiroso, por ignorância, não é outra coisa senão ignorância. Hoje, um padre vai ensinar. Ele não sabe o que é um apóstolo, não sabe o que é uma igreja. Ele diz que Jesus instituiu os apóstolos, mas ele não sabe o que significa apóstolo. Apóstolo significa enviado. Jesus enviou, Marcos 3:13. Chamou os que ele quis para que estivessem com ele. Instituiu os 12, a quem chamou de apóstolos. Enviados. E enviou para pregar, para anunciar. O que ele não sabe, que esse que ele enviou, Lucas 22:9, diz que e encarregou, e quando ele disse em Lucas 22:19, instituiu o seu corpo e seu sangue, e enviou os apóstolos para fazer isso em minha memória. São os apóstolos. Mas a ignorância é atrevida. Em nenhum momento eu disse que a igreja era as paredes. Ele, por ignorância, disse. E me caluniou dizendo que eu disse que a igreja era as paredes. A igreja não é as paredes. Marcos 3:13, vejam o que é a igreja. A igreja é uma congregação, uma assembleia. É uma assembleia. Eu tenho 5 minutos, vamos ver. Uma assembleia, uma congregação. Ele pensa que a igreja é as paredes. Eu não disse isso. Eu disse que Jesus tem uma igreja. Jesus tem uma igreja. Uma congregação. Vamos escutar. Jesus subiu ao monte e chamou os 12. Aqueles que ele quis. E se reuniram com ele. Assim, ele escolheu 12. Esses 12 é a congregação. É um grupo, é uma igreja, uma assembleia. Ele pensa que é a parede, as paredes. Não. É uma congregação, um grupo. Ele instituiu, fundou uma igreja, fundou uma assembleia, uma congregação. Assim, com os 12 ele começou. E é essa assembleia com 12 colocou um chefe, João 21:15. Colocou um líder nessa assembleia, Pedro, nós chamamos de Papa. João 21:15. Provas eu tenho. E coloco mais com a palavra de Deus, mostro para que você veja que um farsante nós desmascaramos ele em público.
Mentira e atrás de mentira. Quando terminaram de comer, os 12, a assembleia, a congregação, a igreja, que não são as paredes, Jesus disse a Simão Pedro, a Pedro, um deles, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, encaminha os meus cordeiros, apacenta. Agora esse evangelista, pastor, profeta, evangélico, diz que Jesus Cristo não colocou Pedro a pastorear a igreja dele, que nós chamamos de igreja, o grupo, a congregação, a assembleia. Me diga ele com capítulo e versículo que não é verdade. E Pedro chamou a pastorear. E por segunda vez, e por terceira também, 3 vezes, para que fique claro que Jesus Cristo deixou um chefe, um líder da igreja. E esse líder tinha que pastorear a igreja. As ovelhas, as minhas ovelhas, esse chefe foi pastorear. E uma ovelha que saiu desse rebanho foi Martim Lutero. Que esse evangelista regalado não é de Cristo. Tem seguidores deles, ele está enganando vocês. As ovelhas de Cristo, quem pastoreia é Pedro. Esse rebanho que nós chamamos de igreja. Que Pedro pastoreia esse rebanho é a igreja de Jesus. Sim, Jesus tem uma igreja. E por isso, Mateus 16, 18, disse a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, a congregação. Vai estar reunida essa congregação com Pedro sendo o líder. Esse ele não entende e não me importa que ele entenda ou não. Mas o que importa é que seus seguidores descubram que ele é um falso, um mentiroso. E eu estou mostrando com as claras que a verdade está dentro da igreja de Jesus Cristo, que é a católica. Igreja católica, a congregação, não é as paredes. É uma congregação, onde tem um papa, um líder, como estava e como assim fui na primeira comunidade cristã. E é um chefe nessa igreja, um líder. O problema é que as pessoas não são capazes de entender. Mas hoje eu estou aqui em nome do Senhor, como sacerdote do Deus Altíssimo, para mostrar a verdade, para que tem olhos vejam e quem tem ouvidos escutem. Não seja escondido de vocês a verdade. Vocês devem conhecer a verdade. Eu tenho ainda 1 minuto. Então, meus amados irmãos, vejam o que disse Jesus a Pedro em Lucas 22, São Lucas. Veja o que Jesus disse a Pedro, 22:31. Ele encarregou Pedro de pastorear todo o rebanho que ele deixou. E que o diabo pediu permissão para peneirá-lo. Veja, vamos escutar. Simão, Simão, eis que Satanás pediu permissão para te peneirar. Por isso, o falso profeta veio aqui atacar, injetar calúnia. Veja, o diabo quis peneirar como trigo que se peneira. Mas eu tenho orado por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, porém, tu fortalece isso, com isso, os teus irmãos. Jesus disse a Pedro que ele deve fortalecer os demais, a igreja, a congregação, que este falso profeta não sabe. Ele acha que é os 4 paredes. E aí Pedro vai fortalecer a congregação. Jesus disse, eu tenho orado por ti para que Satanás não te peneire. Satanás quer destruir a igreja. Mas Jesus inventando mentira sobre a igreja e calúnias aqui e acolá para destruir a igreja. Mas a igreja que Jesus fundou com a garantia, com a promessa. O diabo não pode destruir essa igreja. Quando ele fundou essa igreja, ele disse, tu és Pedro, da qual construirei minha igreja, e as portas do inferno vai atacar, mas não poderá vencê-la. Isso é o que está acontecendo hoje em dia. E por isso,